Grande mestre, Vitor Gianotti. Bom, nesse momento, desfazemos a mesa agradecendo seus componentes. Peço, por gentileza, que permaneçam na mesa o presidente da FICENGE, Carlos Roberto Bittencourt, e o presidente do SENGE Rio, Olímpio Alves dos Santos. Agora, daremos início à palestra magna Um Projeto de Nação para o Brasil. Convidamos à mesa o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce. Por favor, Olímpio. Mineiro de Santos Dumont, Luiz Dulce liderou as grandes greves do magistério mineiro em 1979 e 1980. Tornou-se o primeiro presidente da União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, membro de sua primeira executiva nacional e um dos responsáveis pelo manifesto de fundação e o programa do partido. É, até hoje, um dos seus formuladores. Também ajudou a fundar a CUT. Atualmente é diretor do Instituto Lula e responsável pela iniciativa América Latina na instituição. Convidamos Luiz Dulce para vir ao púlpito. Ou, se preferir, à vontade. Tá bom. Bem, boa noite, né, a todas as companheiras, os companheiros, aos dois ilustres presidentes aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite e dizer que estou muito contente de estar aqui. É problema eu falar daqui para... Porque se for, eu vou para lá, não tem... Não? É. A gente vai ficando velho e... né, tem uma política do corpo, então fica mais... Estou vendo aqui tantos amigos de outras plagas, Pernambuco e tudo, né? Mas dizer que estou muito satisfeito, de fato, sinceramente, de estar aqui e de participar desse congresso. É o 10º, né? É o 10º congresso. Pela importância da categoria, pela importância do congresso, mas também pela homenagem ao Rubens Paiva, merecida, né? Muito merecida. O Brasil é um país em que a esquerda nem sempre valoriza adequadamente as suas grandes personalidades do passado. Seja aquelas que morreram de morte natural, né? Sejam aquelas que foram, como é o caso de Rubens Paiva, assassinados pelo regime autoritário. A gente vai na Itália, por exemplo, eu sou filho de italiano, não há uma única cidade que não exista uma rua Antônio Gramsci, né, ou Palmiro Togliatti. No Brasil é muito raro, né? Então, eu queria, com toda sinceridade, louvar a ideia, porque, além de ser um colega de categoria, né, mas mesmo que não fosse, uma oportunidade para lembrar, porque senão fica uma crítica à ditadura muito genérica, muito conceitual, né, quase abstrata. Importante, justa. Agora, a resistência à ditadura foi feita por pessoas, né, e várias dessas pessoas deram a vida, né, como foi o caso de Rubens Paiva. E eu queria dizer também que o que me interessou quando eu recebi o convite foi o tema que vocês escolheram para o Congresso como um todo, né, não só para a abertura, né? Um projeto de nação para o Brasil. Eu entendi que é o tema global. Porque, como disse o Vitor, aliás, tinha 20 anos que eu não vi o Vitor Gianotti. Então, outra vantagem para mim foi reencontrá-lo aqui, né? Hein? Mas o estilo é exatamente o mesmo, não mudou nada. E as convicções e o compromisso também, né? Eu conheci ele uma vez me convidaram para ir a São Paulo, numa atividade da oposição
sindical, ele já estava lá. Depois ele pintou o cabelo de branco para parecer mais maduro, né, mas o resto continua igualzinho. Mas o tema, porque nós todos sabemos que, e eu fui sindicalista com muito orgulho, aliás, uma vez o falecido Antônio Carlos Magalhães me acusou, na época eu era ministro-presidente Lula, me acusou, ele falou assim, mas esse rapaz, eu vi aqui na biografia dele, ele já deixou de ser sindicalista há 30 anos e continua pensando e agindo como um sindicalista. Aí eu mandei um agradecimento a ele, né, falou que considerava um elogio, eu falei, bem, porque de fato a experiência sindical para mim foi muito marcante. Eu diria até que mais marcante do que todas as outras, por importantes que tenham sido, que vieram depois. E a gente sabe que sindicato não existe, não tem legitimidade, né, real, palpável, se não fizer, se não promover, se não liderar as lutas específicas de cada uma das nossas categorias, né? Mas para sindicatos democráticos, transformadores, isso é necessário, mas não é suficiente. E se nós não soubermos inserir as lutas das nossas respectivas categorias, né, numa visão mais geral das nossas cidades, dos nossos estados e, sobretudo, do país, acaba que não perde o sentido. Defender os legítimos interesses, né, dos trabalhadores da nossa categoria sempre terá sentido. Mas não terá todo o sentido que existencial, humano, político, né, que, afinal de contas, justifique a nossa militância de vocês, de todos nós. Então, eu queria, sinceramente, elogiar muito a escolha do tema, porque, às vezes, grandes categorias profissionais, inclusive vinculadas à CUT, fazem congressos em que a discussão sobre o país é mais um pano de fundo, assim, depois, né, o que se discute mesmo são os interesses específicos e questões também relevantes, mas de composição, de direção, etc. E a reflexão mais geral se perde, né? Então, isso me interessou muito. Eu não tenho, obviamente, a pretensão de esgotar um tema como esse, né, numa breve, espero que breve, palestra de abertura. E nem faria sentido, porque eu vi a programação, vocês vão aprofundar diferentes aspectos desse tema nos próximos dias, né? Eu vim do Rio para cá, de carro com o Ricardo Belchovski, né, que é um dos maiores especialistas brasileiros nas questões do desenvolvimento econômico. Então, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar esse tema, nem de tentar ser exaustivo, né? E eu li o documento base, recebi, agradeço. Eu sou um sujeito da velha guarda nessa altura do campeonato, começo a ler, se gostar eu continuo e vi que é independente de se concordar inteiramente com tudo ou não, né, mas é um documento, não é uma lista de reivindicações, é uma tentativa, né, de analisar a situação do país, sua inserção no mundo, né, seus avanços, seus desafios, seus eventuais impasses, e depois verificar não só os direitos dos engenheiros, mas também o papel que a engenharia pode cumprir nesse processo. Então, eu não pretendo esgotar. Vou comentar aqui, eu selecionei 4 aspectos desse tema, entre muitos outros importantes também, que eu não vou tratar, peço que vocês me perdoem, né, que eu vou apresentar aqui sinteticamente. O primeiro diz respeito ao próprio sentido dessas palavras que a gente usa, que se incorporaram um pouco ao nosso vocabulário, né, o que não é ruim, evidentemente, mas nem sempre a gente para pensar no significado mais profundo dessas palavras. Nação e projeto. A gente, às vezes, dá de barato que são conceitos, né, autoexplicáveis, que toda a categoria, né, tem a mesma opinião sobre eles, a mesma compreensão deles, que a sociedade, né, entende do que se trata. Acho que nunca foi assim, mas depois da experiência de 10 anos, pelo menos, de neoliberalismo
de hegemonia da chamada cultura neoliberal, dos valores ou contravalores neoliberais, no mundo, né? E no Brasil também, especialmente na década de 90, se esses dois termos já precisavam de uma certa explicitação antes, depois de uma década neoliberal, mais ainda. Porque uma das características do neoliberalismo é desconstituir, né, tanto a ideia de nação, quanto a ideia de projeto. E nós, há 12 anos pelo menos, né, temos governos progressistas, populares no Brasil, que realizaram grandes avanços, têm também suas limitações, seus desafios, suas contradições, e seria impossível que não tivessem. Mas uma coisa é as forças de esquerda chegarem ao poder pelo voto, conquistarem, né, a presidência da República pelo voto, como aconteceu nos dois governos do ex-presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Outra coisa é a disputa de valores na sociedade. O neoliberalismo foi derrotado eleitoralmente, politicamente, no voto. Mas não significa que todos os seus valores tenham sido superados na prática da vida brasileira. Pelo contrário. Isso aconteceu em outros países também, na Europa em vários. Né? Porque eleição envolve diferentes aspectos, né? Uma série de dinâmicas, sistema eleitoral, etc. Valores são coisas às vezes mais profundas. E muitos valores neoliberais continuam amplamente majoritários na sociedade brasileira. Até porque, e aí vai uma pequena autocrítica, inclusive pessoal, nesses últimos 12 anos, os governos populares, na minha opinião, né, isso vocês vão debater ao longo do Congresso, realizaram muitas transformações econômicas e sociais no Brasil. Profundas transformações, né, econômicas e sociais. Uma verdadeira revolução pacífica nas esferas econômica e social. Mas nós não conseguimos avançar na mesma medida no terreno da disputa de valores. Em alguns aspectos, eu acho que, e a vida é assim, a sociedade capitalista é assim, né, as sociedades complexas como a brasileira são assim, você pode avançar muito numa dimensão e não conseguir, né, no mesmo período histórico, avançar tanto em outra. Em alguns aspectos, eu acho que houve até certos retrocessos de mentalidade, de valores, um predomínio do individualismo, do consumismo, né? Uma perda de vigor das ideias solidaristas. Aliás, gostei muito também de reencontrar a palavra solidariedade aqui no documento. Né? Porque a luta pela transformação da sociedade não pode ser uma luta só de interesses, tem que ser também de valores. Nós avançamos muito na democratização dos interesses no Brasil, dos direitos. Falta muito ainda, né? Provavelmente falta mais do que nós já conseguimos. Mas os avanços foram enormes. Mas não avançamos, quero frisar isso, tanto, né, no terreno dos valores. Em muitos casos faltou explicitar, né, quais eram os fundamentos de determinadas políticas sociais, fundamentos éticos, fundamentos morais, né, propriamente sociais, etc. Muitos de nós, às vezes, agimos como se as políticas sociais igualitárias falassem por si. Né? Bastasse executar as políticas que os seus valores, seus fundamentos ficariam evidentes. E não é assim. Né? Não é assim. Há muitas pessoas no Brasil de hoje que, e forças conservadoras nas eleições estão trabalhando essa ideia, que dizem, não, eu de fato melhorei de vida nesses últimos 10 anos, mas foi graças ao meu esforço pessoal. O governo não me deu nada. Como? Não, mas é uma visão de que, né, foi graças ao esforço pessoal. É verdade, o esforço pessoal conta muito na vida. Né? E deve ser valorizado, senão a gente cai num paternalismo e tal. Agora, o Lula disse outro dia, o ex-presidente Lula, vocês já tinham esforço pessoal no período neoliberal.
por que não conquistaram os mesmos resultados que conquistaram nessa década recente? Pique, desejo, né? Determinação, dedicação, sacrifício, tudo isso já era feito pelas pessoas. O que faltava era oportunidade para transformar o esforço pessoal em conquista efetiva, né? E a oportunidade quase sempre vem das políticas públicas. Pelo menos as oportunidades coletivas de massa, né? No bom sentido da palavra massa. Então, mas eu queria dizer o seguinte, e vocês, né, não estou falando nenhuma novidade. Durante a década de 90, um pouco antes, um pouco depois, até hoje a gente vê muito isso na literatura universitária, né, mais conservadora, se falou que os Estados-nação estavam no fim da linha, né, que a globalização estava eliminando as fronteiras entre os países, que falar de nacional, de identidade nacional, de estratégia nacional de desenvolvimento, que isso era coisa rançosa, superada, né? Nostalgia do desenvolvimentismo dos anos 50. Quantas vezes nós vimos isso, né? O ex-presidente Collor chegou a dizer que o Brasil tinha que se preocupar com o futuro, e o futuro era nos inserirmos na globalização, né? Mesmo que isso implicasse, como se admitiu naquela época, inserir apenas o Brasil mais moderno do ponto de vista produtivo e econômico e deixar para trás, condenar, né, ao atraso econômico, não ao atraso cultural, que é outra coisa, mas ao atraso produtivo e econômico, grandes parcelas do país. Então, houve um questionamento muito forte da ideia de nação, como comunidade de destino, né? Muito forte. Eu mesmo participei de alguns debates, uma vez participei de debates com o ex-governador José Serra, que foi um homem muito ligado no passado à reflexão nacional desenvolvimentista, né? E num certo momento ele falou outras coisas razoáveis, com as quais a gente podia estar de acordo, mas praticamente me acusou de ser, me acusou, e ao partido ao qual eu pertenço, que é o PT, de ser, não usou esse termo, mas uma espécie de dinossauro, né? No sentido de pensar o mundo a partir do Brasil. Durante um certo tempo, até no movimento sindical, falar de nação, de nacional, parecia um pouco superado, né? Era melhor falar de coisas mais sofisticadas, de internacionalização, de toyotismo, de não sei o quê. É verdade que a globalização mudou muitas coisas no mundo. Mas hoje, né, em 2014, a evidência é empírica, não é um problema de opinião. É que os Estados nacionais não apenas não desapareceram, né, como em vários sentidos estão se reconstituindo. Isso vale para a China, vale para a Rússia, para os Estados Unidos nem se fala. E a estratégia de inserção dos Estados nacionais no mundo, né, não é de dissolver suas fronteiras, dissolver seus interesses específicos, compartilhar, como se fosse uma espécie de comunidade global, né, seu projeto. Pelo contrário. Pelo contrário. O que prevalece no mundo é geopolítica pura e dura. Isso é que justificou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos sabiam perfeitamente, mais do que ninguém, que o Iraque não possuía armas químicas, né? Isso é que justificou, por causa de interesses geopolíticos estratégicos do petróleo, do controle, né, e de outras dimensões. Agora, essa postura da União Europeia em relação à Ucrânia, que grande parte da imprensa brasileira trata como se fosse, né, uma pura questão democrática, mas ali boa parte da população é russa, se sente como pertencente à nação russa. Aí tem uma dimensão nacional. Não estou justificando métodos que eu nem conheço, né? Se eu não estou enganado, foi Khrushchev que estabeleceu a Ucrânia como um país, também por razões geopolíticas,
há não muito tempo atrás. Quer dizer, então, os Estados Unidos não precisariam se unir economicamente ao México. O NAFTA, uma aliança Estados Unidos, Canadá e México, não se dá porque os Estados Unidos dependam, né, para o seu poderio econômico de uma relação privilegiada com o México. É pura geopolítica. Né? É unificar um bloco para se inserir de maneira articulada. E assim vale para todas as regiões do mundo. Aí vem a direita brasileira e nos acusa de ideologismo quando nós procuramos fomentar a união da América do Sul, via Unasul, ou a união da América Latina e do Caribe, via CELAC. Mas todas as regiões do mundo estão fazendo isso. Não é para diluir os interesses nacionais, é para potencializar a força dos interesses nacionais. E é evidente que cada um dos nossos países na América do Sul, ou na América Latina, mesmo o Brasil e o México, que são maiores e mais ricos do ponto de vista de PIB, etc., né, isoladamente vão contar muito menos no mundo. Então é uma necessidade de cada um dos nossos países que a gente se una. Não é uma coisa teórica, puramente conceitual. Né? Sem falar que a nação tem outras dimensões. No caso brasileiro, né, a unidade linguística, a formação histórica, esse tipo de composição étnica que nós temos no Brasil, né, isso é fruto de um processo de sedimentação. Então não é que você decida de repente, não, agora eu não. O fato de ser brasileiro é irrelevante. Né? Nós agora somos cidadãos do mundo. Nunca funcionou dessa maneira. Né? Os impérios, na história, sempre trabalharam com esse discurso. O Império Romano tinha esse discurso, né? De estender a cidadania romana a todos os povos conquistados, dominados, e outros impérios ao longo da história tiveram esse discurso. Mas isso não significa que você esteja homogeneizando. Né? Eu participei de um outro debate com o ex-ministro Celso Laffer, que foi chanceler do governo Fernando Henrique, que é um homem inteligente e com méritos, né, culturais, foi aluno da Hannah Arendt e tudo, mas parecia uma coisa muito, muito ingênua. Né? Ele falou, o Brasil tem que parar com essa ênfase excessiva na afirmação da nacionalidade, etc. E temos que nos universalizar. Então parecia que para a gente ter uma inserção universal, vigorosa, substantiva, a gente precisasse de alguma maneira negar a nossa condição brasileira. E o falecido Sérgio Buarque de Holanda, que eu tive a honra de conhecer no final da vida, disse uma vez o seguinte, que as duas posturas estariam erradas. Ter uma visão de que o Brasil, para se afirmar, precisa se fechar ao mundo. Uma visão autárquica do desenvolvimento. Né? Mas também a ideia de que a gente devia se dissolver no mundo está errada. E o Sérgio Buarque dizia isso, nós devemos nos inserir no mundo a partir da nossa própria identidade. Nos abrir ao mundo, economicamente, socialmente, culturalmente, né? Evitar uma postura de nacionalismo fechado, mas a partir da nossa própria identidade, da nossa própria nacionalidade. Se não for assim, quem é que está se inserindo no mundo? Aí faria sentido o fragmentarismo do Collor. Né? Vamos levar o Brasil de ponta para o primeiro mundo e o resto fica para trás. Que, aliás, foi a questão que o Gramsci tratou na Itália. Né? Ele era da Sardenha, era do sul da Sardenha, do sul da Itália, economicamente muito atrasado, embora culturalmente fortíssimo. Né? E ele defendia uma política de integração do país. Né? Hoje a Itália está... O norte quer se separar do sul. Tem um partido que agora perdeu força, mas tinha muito, do Humberto Bossi, etc., que dizia, o sul é um peso. Está nos prejudicando, impedindo o nosso desenvolvimento. Né? É uma espécie de pós-modernidade perversa no que diz respeito às nacionalidades. Bem, então, eu acho que recuperar a ideia de nação é muito importante. Muito importante. Agora, nação também não é uma coisa
automática, né? Ela tem que ser construída e atualizada permanentemente. Não é um dado automático. Nós somos brasileiros, logo somos da mesma nação. Em certo sentido, sim. Mas em certo sentido, não necessariamente, né? Esses valores da nacionalidade precisam ser recuperados, precisam ser atualizados, promovidos, né? Inclusive na rede escolar. Determinadas coisas que nos unem, né? Você vai em alguns países da América Latina, da Hispanoamérica, como se dizia, e os símbolos da nacionalidade, hino, bandeira, etc., costumam ter uma força muito maior do que para nós, por exemplo, né? A própria língua, a maneira de valorizar a língua como um insumo político, não é que no Brasil, às vezes... Enfim, eu não estou defendendo nenhuma postura reativa, né? O Brasil contra o mundo, não. Mas o que eu estou dizendo é que a experiência histórica recente nos ensinou a revalorizar o próprio conceito de nação. Sabendo que a nação no mundo contemporâneo é muito plural, que ela está numa interação com outros países muito diferente do que era no passado, né? Com internet, com televisão, enfim, tudo isso que nós sabemos, indústria cultural. Mas não é irrelevante, por exemplo, ter um cinema nacional. Se você tem um cinema nacional e tem acesso aos cinemas de outros países, é uma coisa. Se você tem acesso ou recebe cinema de outros países, mas não tem um cinema nacional, é outra coisa. Se você tem uma literatura nacional ou apenas consome a literatura de outros países, né? Até porque as artes são uma forma poderosa de interpretar as identidades. E, evidentemente, não será um japonês, né, no Japão que vai conseguir tematizar questões fundamentais da vida brasileira, por exemplo, no plano da arte, claro. A França discute muito hoje se deve ou não permitir, ou se deve limitar, a compra de universidades por empresas estrangeiras. Coisa que está acontecendo de modo avassalador no Brasil. E um argumento que eles usam na França é que a república, né, os valores republicanos, são fundamentais para a sobrevivência íntegra e criativa da nação francesa. E do país França, do Estado francês, né? E se de repente há países na Europa que 70% das universidades pertencem a empresas estrangeiras. Eu não sei exatamente o que isso significa, né? Mas não parece provável que essas empresas estrangeiras, que compraram universidades ali por razões exclusivas de lucro, porque a lógica é essa, mercantil, né, tenham como uma de suas preocupações importantes a formação na juventude desses países de valores republicanos, democráticos, né, de soberania nacional, por exemplo. Esses não são os valores dessas empresas, por que elas se empenharão em compartilhar esses valores com seus alunos, né? No Brasil está acontecendo muito. É uma entrada avassaladora, né, de universidades estrangeiras. Que haja instituições de ensino superior estrangeiras no Brasil, eu acho importante, né? Agora, que o sistema seja predominantemente privado e, né, controlado por empresas capitalistas, empresas que visam o lucro, né, como é da natureza das empresas nesse sistema. O sistema educacional deve ser assim. Isso tem a ver com a ideia de nação. Se a nação não é uma variável relevante, tanto faz. Se a nação é uma variável relevante, né, e a nação se organiza num sistema republicano, pode ser importantíssimo. Os franceses saíram às ruas para impedir a privatização e conseguiram, no governo do Chirac, né, porque achavam que a universidade pública é um pilar. E é mesmo, isso vem desde a Revolução Francesa, né, Enfim, a outra ideia é a ideia de projeto, que também foi duramente criticada, não só pelos políticos neoliberais, mas eu estou falando pelos articulistas neoliberais,
pelos apresentadores de televisão neoliberais, que às vezes nem sabem que são neoliberais, né? Mas são, quer dizer, que verbalizam, que pensam, que às vezes estão de boa fé, acreditando que aquilo é a verdade revelada, né? Que não existe outra alternativa. Eu me lembro quando o presidente Lula assumiu, não sei se todos aqui se recordam, que o acordo da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, já estava completamente negociado, não faltava negociar nada. Faltava apenas assinar. Aí não deu para assinar no final do governo Fernando Henrique, e ficou para ser assinado no início do governo Lula. No caso brasileiro, né? E a ALCA era presidida naquele momento por 2 países, Estados Unidos e Brasil. E aí, vocês acompanharam, não vou entrar nos detalhes aqui, houve todo um esforço, não só brasileiro, mas com a Argentina, com a Venezuela, com vários outros países da América Latina, né, para reabrir aquele processo de negociação e impedir que aquilo se consolidasse. Só para que se tenha uma ideia, ali não era uma aliança espiritual, por mais importante que sejam as questões espirituais. Se aquele acordo da ALCA tivesse sido assinado, o Banco dos BRICS não poderia ter sido criado. O fundo de estabilização que os BRICS criaram não poderia ter sido criado. Porque o acordo da ALCA, as compras governamentais só podiam ser feitas no âmbito da ALCA, instituições financeiras só entre os participantes, né? E por aí vai. Bem, fizemos todo aquele esforço, a sociedade civil brasileira participou ativamente, né, inclusive as entidades dos engenheiros que lutaram, né, contra aquele acordo, etc. Na época se dizia que o Brasil estava desperdiçando uma oportunidade extraordinária, né, porque sendo o país mais industrializado do continente e sendo uma espécie de coadjuvante dos Estados Unidos dentro da ALCA, nós poderíamos ter benefícios semelhantes ao que os Estados Unidos teriam nos demais mercados da região. Como se fosse uma espécie de subimperialismo, uma coisa assim, né? Graças a Deus não fizemos aquilo. E as críticas foram muito intensas e continuam sendo muito intensas, né? Há 2 meses atrás, o ex-governador do meu estado, Aécio Neves, numa entrevista disse que pretendia fazer um debate sobre as perspectivas da América do Sul e convidaria, foram declarações dele, depois acho que não se efetivou isso, convidaria o ex-presidente Uribe da Colômbia, o governador Capriles da Venezuela e o Massa, candidato de oposição na Argentina, né? E aí ele fundamentou dizendo que queria debater uma perspectiva não ideológica da integração sul-americana, né? Não há nada mais ideológico do que negar a ideia de projeto. Já se disse que quem não se planeja, vocês engenheiros, né, trabalham muito com planejamento, quem não se planeja, um país que não se planeja estrategicamente, ou seja, um país que não elabora e não tenta executar o seu projeto, acaba sendo planejado por terceiros. Quem não é sujeito da sua construção histórica, acaba virando objeto do planejamento de terceiros. A ALCA era isso, né? Como nós não tínhamos conseguido, e no período neoliberal, nem se tentou, Menem, etc., né? Nem se tentou. Como nós não tínhamos conseguido avançar numa integração autônoma, soberana, equilibrada da América do Sul e da América Latina, os Estados Unidos lideraram um processo que não era de integração, era de anexação das nossas economias. A rigor era uma anexação, não há nisso nenhum exagero verbal, não. Não estou sendo sectário, não. Era uma virtual anexação. Mesmo do Brasil. Imagina Santa Lúcia, as ilhas do Caribe, vários países das Américas já têm até o dólar como moeda, né? Então eu estou querendo destacar aqui que não são, nem a ideia de projeto é automática, nem a ideia de nação é automática.
E agora, nesse debate brasileiro, né, sobre os destinos do país, eu acho que nós devemos tratar com muita ênfase essas duas questões. Eu sempre achei a palavra projeto muito bonita. Muito, muito bonita. Não sei se é tão bonita se a gente falar projeto básico, projeto executivo, aí vocês aqui saberão, né? Mas a palavra projeto no sentido sartreano, assim, de, né, você se projetar, quer dizer, se lançar, né? Num certo sentido, ir além do que se é, expandir, né, as suas possibilidades, se transcender, se autotranscender. Isso vale para as pessoas e vale para os países, né? Pelo menos para aqueles países que acreditam na construção coletiva de um destino, né? E que pensam na integração regional como a construção coletiva de um destino compartilhado. Bem, rapidamente eu queria, um segundo ponto, é que essa questão de projeto de nação, eu não vou voltar ao passado, porque aí teríamos que recapitular a história do país toda, mas pegando da redemocratização para cá. Eu tive a honra de ser deputado federal do PT na primeira bancada de 1982, que eu fui eleito. Era o único de Minas Gerais, ali apenas para que meu estado não ficasse excluído, né? Era o único do PT, né? Mas tinha outros companheiros de outros partidos. Numa pequena bancada do nosso partido. E eu me lembro muito desse debate, que acabou se refletindo na Constituinte, quer dizer, na luta pelas diretas já, na luta pela Constituinte e na própria Constituição. A Constituição de 88, se a gente olhar bem, é uma mescla de coisas avançadas e de poderosa afirmação da nacionalidade e de coisas mais atrasadas, né, e até de negação da nacionalidade. Acabou refletindo esse debate. Mas é uma Constituição que, analisada hoje, parece mais progressista do que pareceu a nós de esquerda na época da votação. Por causa da força do blocão, né? Todo mundo se lembra que tinha muita visibilidade, do Centrão. Era um blocão, mas se chamava Centrão. Eu fui aqui corrigido corretamente pelo nosso companheiro, né? Ela é assim um pouco híbrida. Um pouco híbrida. Tem a ideia de soberania, né? Importante, que outras constituições não têm tanto. Tem a ideia de participação popular. Se a nação não existe e não precisa de projeto, também não precisaria de participação popular. Quer dizer, essas coisas vão se tornando... Basta gerenciar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que até a Constituição de 88... estava na agenda do Brasil a ideia do projeto nacional. As respostas que as diferentes forças políticas e sociais davam a esse tema eram muito variadas, o que é normal na democracia. Respostas mais conservadoras, respostas mais transformadoras, mas o tema era incontornável, de que o Brasil precisava de um projeto, e esse projeto precisava ser para o conjunto da nação. Eu lembro que até um sujeito como o Ronaldo Caiado, né, representante da direita agrária mais retrógrada, falava do país, falava do lugar da agricultura no desenvolvimento nacional. Ele não se limitava a defender os interesses corporativos. Né? Durante o período neoliberal, isso se diluiu muito. Se diluiu muito. Né? E depois nós tentamos recuperar. Mas não é tão simples. Não é tão simples porque nós estamos inseridos no mundo, né? A força da cultura norte-americana, ou das culturas que gravitam em torno da cultura norte-americana, é muito grande. A cultura norte-americana tem coisas espetaculares, né? Jazz, blues, uma literatura excelente, segmentos do cinema também muito bons, enfim. Nem tudo que vem dos Estados Unidos é necessariamente conservador, mas o grosso do que nós recebemos acaba transmitindo valores de individualismo, né, de competição predatória entre as pessoas, entre os grupos sociais, de corporativismo, no mau sentido da palavra. Né? A lei de Gerson, aquela
famosa lei de Gerson, que, né, você gosta de levar vantagem em tudo, né? Era a frase do Gerson. Enfim, sem falar de outras coisas, a gente liga a televisão à noite e a quantidade de filmes que até hoje tentam nos provar que os Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã. Quer dizer, são filmes que até hoje tentam nos provar, né, que estavam lutando por causas justas e que, no final, acabaram vencendo a guerra do Vietnã. E todos nós sabemos que os Estados Unidos foram fragorosamente derrotados, o que, aliás, provocou um trauma que até hoje é visível na sociedade norte-americana, né? Ou pelo menos em parcela importante da sociedade norte-americana. Então, eu acho que, quando nós debatemos hoje projeto de nação, né, não basta ir direto nos conteúdos do projeto, não. Né? Eu estou convencido que a gente precisa trabalhar para reconstruir um sentimento de nacionalidade, um sentimento compartilhado entre as pessoas. Né? Por exemplo, o presidente Lula, quando se discutiu a construção das 5 novas refinarias da Petrobras, havia uma dúvida se deveriam ser 4 ou 5, porque há mais de 20 anos no Brasil não se investia um tostão em refino, né, em refino de petróleo. Né. Eu me lembro que a ministra Dilma, na época, levou para ele uma série de propostas, e eu lembro que o Lula dizia assim: ô Dilma, dá para fazer isso distribuído no mapa do Brasil? Facilita para eu analisar. Ela falou: por quê, presidente? Eu queria que todas as obras de infraestrutura, não só as refinarias, mas todas as obras do PAC, viessem distribuídas territorialmente. Eu quero saber, né, de que maneira o nosso PAC pode contribuir para uma política nacional de desenvolvimento regional. Ele falou: não é apenas para fazer políticas compensatórias com as regiões economicamente menos avançadas, mas para uma política nacional de desenvolvimento regional. E vocês sabem que das 5 novas refinarias, 4 são no Nordeste. E isso é política industrial nacional. Porque se a lógica fosse apenas da concentração de poder capitalista, essas refinarias não seriam feitas no Nordeste. Da mesma forma, quando a Fiat procurou o governo, como sempre fazem as empresas desse porte, para discutir, né, onde é que deveria criar sua nova fábrica, e eu apanhei muito em Minas Gerais, porque cheguei um dia no aeroporto, acho que estava chegando o time do Atlético, não sei o quê, me viram lá e correram, começaram a espetar aqueles microfones no meu nariz, e falaram: o senhor também é a favor de tirar a Fiat de Minas e levar para Pernambuco? Eu falei: bem, em primeiro lugar, ninguém está tirando Fiat de Minas nenhuma, porque a Fiat tinha um plano de investimentos de 8 bilhões de dólares, 3 dos quais seriam investidos em Pernambuco, e os outros 5 na expansão das unidades que ela já tem em Minas e em São Paulo, de caminhão, de tratores. Né? Mas eu falei com eles: bem, se a lógica fosse essa, né, a Fiat não teria ido para Minas, porque São Paulo, né, se considerava a elite conservadora de São Paulo, considerava que a indústria automobilística deveria ser inteiramente concentrada no estado de São Paulo. Se você não tem ideia de nação, você também não tem ideia de desenvolvimento regional e de descentralização do desenvolvimento. Porque senão você vai, né, para onde o vento sopra. E poder atrai poder. Poder econômico atrai poder econômico. Poder político atrai poder político. Uma das razões do inconformismo da elite paulista com o atual governo, na minha opinião, é essa. São Paulo não perdeu, continua sendo, cresceu. Manteve a força que tinha e cresceu. Mas o Nordeste e o Norte, o Centro-Oeste, nesses 12 anos de governos populares, cresceram mais do que a média do Sudeste. Cresceram mais do que a média do desenvolvimento nacional. O que é absolutamente necessário para que nós tenhamos chance de construir uma nação. Porque se regiões que tiveram menos oportunidades históricas, né, não tiverem essas oportunidades, o que a gente está fazendo é apostar na fragmentação. Eu me lembro que, em 84, o Triângulo Mineiro queria se separar do resto do Estado. E eu era o único deputado do nosso partido, fui lá
quase apanhei na Câmara de Vereadores de Uberlândia. Eu falei assim, mas por quê? Qual o sentido? Não, mas nós estamos sustentando o Vale do Jequitinhonha. É a lógica. Uma região rica de agricultura de exportação, etc., né? E outra região muito mais pobre, com indicadores sociais. Mas não é verdade. Toda a infraestrutura produtiva do Triângulo Mineiro foi construída com recursos do Estado, e não do próprio Triângulo Mineiro. Grande parte da infraestrutura produtiva do Sudeste, né, São Paulo, Rio, Minas, etc., foi construída ao longo do tempo com recursos públicos, do Estado, do BNDES, etc., né? Então, não se trata de... Não é um direito divino. Algumas regiões avançam mais e outras regiões avançam menos por causa de opções históricas, de opções governamentais, de escolhas que poderiam ter sido diferentes se fosse o caso. Quase toda a indústria mineira foi estatal no passado. Sem a alavanca do Estado, a siderurgia mineira não existiria. E mesmo no caso do Estado de São Paulo, basta ler o 3º volume da trilogia sobre Getúlio Vargas, essa belíssima trilogia que o Lira Neto lançou agora, né? E mostra como Getúlio Vargas foi obrigado, na composição do seu governo democrático, popular, que a tentativa de executar o programa desse governo o levou ao suicídio, como ele foi obrigado a entregar o comando da economia à burguesia paulista. Senão não... Bem, mesmo fazendo isso, né, acabou sendo derrubado, obviamente, por forças conservadoras de várias regiões do país, né, não apenas de São Paulo. Então, eu acho que nós precisamos recuperar a força desses dois termos, nação e projeto. Num certo sentido, no início da redemocratização, tinha mais peso do que tem hoje. É claro que nós avançamos muito em outros terrenos, né, da igualdade social, etc. Mas, posso estar enganado, mas acho que um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil ou para qualquer outro país tem que ter uma dimensão popular, tem que ter uma dimensão nacional, né, e tem que ter uma dimensão democrática muito fortes. Essas três coisas precisam se somar. Se você avança muito no popular, né, e não tem o democrático da participação, desequilibra. Se tem a participação, mas avança menos, enfim. E a questão nacional, acho que merece ser muito revalorizada. Não para um nacionalismo tacanho, mas para uma autêntica inserção, né? Vou dar um exemplo literário. Meu tempo já está acabando, mas vou dar um exemplo literário. Os escritores do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, Carlos Drummond, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, etc., né, liam várias línguas. Uma semana depois de um livro ser lançado em Paris, um livro de poesia, um romance, eles já estavam lendo aqui, né? Estavam sintonizados com o que havia de mais avançado na cultura universal. Aproveitavam muita coisa, mas não copiavam. Eles absorviam a cultura universal para produzir uma cultura original brasileira. Não se fechavam, não falavam assim, não quero saber do que está se escrevendo na França, do que está se escrevendo nos Estados Unidos. Não. Como a bossa nova brasileira também não... Sem o jazz não existiria, né? Mas absorveu o jazz e fez uma síntese original, que depois acabou influindo no próprio jazz, né? Então, o melhor da cultura brasileira do século XX, Villa-Lobos, é isso. Você absorve o que há de melhor, né, fora do país, mas para tentar produzir uma síntese original, uma contribuição original do seu país, né? E não apenas para copiar mecanicamente, de modo canino, né, aplicar os modelos internacionais do país. Bem, vou agora passar rapidinho aqui para terminar. Eu queria mais falar, rapidamente, vou só pontuar assim, né? Ao contrário de outros países da América Latina, o Brasil teve uma transição pactuada da ditadura para a democracia.
Nesse caso, nós somos mais semelhantes ao Chile, né? Tanto é que o primeiro presidente civil foi eleito pelo colégio eleitoral, sem entrar no mérito se devia ser ou não, que era, evidentemente, uma pactuação. Quer dizer, em outros países houve uma ruptura com o regime, né? A ditadura militar foi derrubada. Nós não, né? Isso também condicionou um pouco o avanço dos nossos projetos de país. Se dependesse da transição pactuada pelas elites e pelos partidos que de alguma forma representavam, a transição teria sido só por cima. Mas os nossos movimentos sociais e as esquerdas políticas trabalharam ativamente, e outras instituições, como a Igreja Católica de base, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, muitos organismos, inclusive de engenheiros, trabalharam para que a transição não fosse só por cima, fosse também por baixo. Que não fosse apenas uma negociação entre partidos no parlamento, etc., mas que abrisse espaço para as organizações populares, né? Isso acho que tem muito a ver com o projeto, com o que veio depois, com os governos populares e com os nossos desafios de hoje. Eu queria agora falar rápido de algumas características que eu acho que são básicas no projeto de desenvolvimento do projeto nacional dos governos populares nesse último período. Eu acho que os governos de centro-esquerda, liderados pelo PT, mas com a contribuição de vários outros partidos, nesses 11 anos e meio, eles procuraram superar uma série de dicotomias do neoliberalismo, né? Não vou me deter nelas, vou apenas mencionar. Estabilidade versus crescimento. O neoliberalismo dizia, ou a gente controla a moeda ou cresce. Estou simplificando, mas acho que não estou falseando, né? É só um esquema. Nós tentamos provar na prática, e em boa medida conseguimos, que era possível crescer mais com controle da moeda, com estabilidade monetária. Exportação ou mercado interno, né? Apostamos em expandir as duas coisas. Vocês lembram que tinha aquele famoso slogan, né? Exportar é o que importa. Num certo período da ditadura militar, uma coisa era vista como excludente da outra, né? E nós acho que conseguimos provar na prática. Quando eu falo nós, estou falando só do governo, não, o país, sociedade brasileira, né? Os atores sociais também, que era possível combinar as duas coisas. Se não fosse assim, nós não teríamos 380 bilhões de dólares de reservas, né? E teríamos sofrido consequências muito mais danosas das crises econômicas recentes, né? E, ao mesmo tempo, expandimos como nunca o mercado interno, né? Era possível fazer as duas coisas, eu imagino que amanhã vocês vão aprofundar esse tema. O outro era mercado ou Estado? Mercado versus Estado, né? E a nossa ideia sempre foi, isso desde a fundação, no caso do PT, de uma economia mista. Mista, que a esquerda católica francesa, na revista Esprit, tratava muito nos anos 50 do século passado. Me permita né? Mista. Um setor estatal forte, inclusive na área produtiva, né? E um setor privado também forte, respeitado, valorizado. Não é tratado como se fosse um doente, não. Setor privado é importante, que faz parte do sistema, deve ser valorizado, deve ser estimulado, deve ser financiado. Por que eu digo mista? Porque não é apenas um Estado indutor e regulador. Um Estado que não tem presença na atividade produtiva, não tem verdadeiro poder regulador e indutor. Basta ver a experiência argentina agora. Na Argentina não tem banco público, praticamente, não tem empresa pública. Os governos recentes tiveram que reestatizar empresas. Porque se você não tem empresa de petróleo, não tem banco público, como é que você induz? Como é que você regula? O fato de termos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BASA e o Banco do Nordeste, é que permite tentar criar uma dialética difícil, sofrida, né? A presidenta Dilma utilizou os bancos públicos numa estratégia de redução da taxa de juros. No primeiro momento conseguiu bons resultados e depois foi derrotada na dinâmica política de mercado.
não é a ideia de estatizar o privado, né? Como também não pode ser, né? Espero que não seja, a ideia de privatizar o público. É de ter dois setores dinâmicos e criar uma dialética saudável, virtuosa entre eles. Inclusive para fazer parcerias, porque vocês conhecem melhor do que eu, há uma série de investimentos fundamentais, por exemplo, na infraestrutura, que o setor privado não faz sozinho. No Brasil, nunca uma hidrelétrica de grande porte foi construída só pelo setor privado. Eu participei um pouco do início das negociações de Santo Antônio e Geral, e a primeira coisa que as empresas, tanto empresas privadas brasileiras quanto estrangeiras, diziam era: nós só entramos se o Estado entrar como sócio e garantidor. Não era só um garantidor, um avalista, sócio, né? Entrando com... Porque a maturação do investimento é demorada, o retorno não é rápido, há riscos de todo tipo, né? Então, essa dialética entre o público e o privado, né, ela é necessária. Há muita coisa que não se faz, não é só no Brasil, não. Mesmo esses países que às vezes se proclamam muito liberais, né, o Estado financia grande parte dos investimentos do setor privado, como, aliás, está no texto de vocês, né? Então, foi outra dicotomia que nós procuramos superar. Em 2008, com a crise financeira, vocês se recordam, com a crise financeira internacional, o crédito no Brasil secou, literalmente secou. Os bancos privados estrangeiros que operam no Brasil, os bancos privados brasileiros, reduziram o crédito a zero, inclusive de capital de giro. Não só para investimento, inclusive de capital de giro. Se nós não tivéssemos bancos públicos no Brasil, o país teria entrado em recessão. E eu me lembro que o presidente Lula chamou a direção do Banco do Brasil da época e falou: como é que vocês estão vendo a situação? E aí os dirigentes falaram: presidente, o cenário internacional é muito nebuloso, é muito difícil, o Banco do Brasil tem ações na Bolsa, nós achamos que o mais correto para preservar o banco é pisar no freio, é segurar. Aí eu senti que o Lula foi ficando assim meio... Mas ele se controlou e falou: quer dizer que para preservar o Banco do Brasil, nós vamos quebrar o país. Nós vamos deixar o país quebrar. Porque recessão não é uma palavra... Recessão significa desemprego, significa pobreza, significa sofrimento popular massivo. E a mesma coisa com a Petrobras, na época que eu assisti uma reunião, que ele perguntou, a resposta foi diferente. Porque as empresas públicas, né, que são empresas, devem ser tratadas com rigor técnico, né, gerenciadas como empresa, etc. Mas são empresas públicas, estão a serviço dos interesses nacionais, supondo que existam interesses nacionais. Se nação não é relevante, não precisa ser. Aí não precisa nem ter empresa pública, né? Muito menos uma dialética dessas com as empresas privadas. Outra dicotomia que ou crescer ou distribuir, né? Aquela velha história, primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir. Acho que nós provamos na prática, né, nós todos, que não só é possível crescer distribuindo, como essa é a maneira mais consistente de crescer e duradoura de crescer. Outra dicotomia, né, ou o Brasil se insere de maneira subalterna na ordem internacional, ou então vai se isolar. Nós não nos inserimos de maneira subalterna e não nos isolamos. Suponho que o fato de ter sido realizada uma reunião dos BRICS no Brasil recentemente, né, e que tenha sido criado um banco com 50 bilhões de dólares de capital, um fundo de estabilização com 100 bilhões de dólares de capital, não é signo de isolamento. Não é signo de isolamento. Pelo contrário. Suponho que a criação do G20 não seja signo de isolamento. Essas coisas que os BRICS criaram agora são a primeira mudança estrutural na ordem econômica, que está falado aqui também, criada em Bretton Woods, em 1945. É a primeira mudança estrutural, novas instituições, não apenas novas intenções, novas reclamações, novos desejos, mas novas instituições.
esse banco tem mais dinheiro do que o Banco Mundial para emprestar. O fundo terá mais recursos para emprestar reais do que o Fundo Monetário Internacional. Bem, e a última coisa é a dicotomia entre representação política e participação social. Nisso, o liberalismo histórico e o neoliberalismo pensam igual. E eu não estou falando de democracia direta versus democracia representativa, que era um tema da velha esquerda, não. Estou falando de participação social. A nossa visão, acho que é a visão de todos vocês, pelo menos do sindicalismo progressista no Brasil, é que a democracia é representativa na sociedade contemporânea. Sem instituições representativas, parlamento livre, partidos, etc., não há democracia. Isso é imprescindível, mas não é suficiente. Em países onde o voto é facultativo, como os Estados Unidos, às vezes votam menos de 40% dos eleitores. No ato fundador da democracia, que é o voto. Ou a gente cria outros espaços, além do voto, que deve ser mantido e valorizado. Liberdade de imprensa, liberdade partidária, etc., etc. Outros espaços para que os cidadãos possam opinar cotidianamente nas políticas públicas. Ou será fatal uma alienação cada vez maior da cidadania em relação ao Estado, à política. Não existe maneira de você acreditar numa coisa, valorizar, a não ser se envolvendo com ela. Se você fica de longe, acaba favorecendo a negação da política, que no limite será, mais cedo ou mais tarde, a negação da democracia. Então é preciso reformar a política, é preciso ampliar os espaços de participação política, que foi o que nós tentamos fazer com as conferências nacionais, etc. Vocês participaram de muitas delas, os conselhos, as ouvidorias nas empresas públicas, as mesas permanentes de diálogo, etc. Agora a presidenta Dilma baixou um decreto institucionalizando o sistema de participação social e foi acusada de estar atentando contra a democracia. Mas por quê? Não tirou nenhuma prerrogativa do Legislativo. Não regulou nada do Legislativo. Ela estabeleceu regras para o Executivo. O Executivo, em vez de fazer entre quatro paredes as políticas públicas, resolve construir as políticas públicas em diálogo com a sociedade. Em que isso atenta contra a democracia? Nada. Pelo contrário. Não estou dizendo que são perfeitas as formas, nem que tudo correu às mil maravilhas, mas, obviamente, é um esforço para ampliar a democracia, para torná-la mais porosa aos sentimentos sociais. E encerro dizendo que nós trabalhamos para superar essas dicotomias, elas foram parte das conquistas desses anos, e quero dizer que sem o movimento sindical brasileiro, em especial o movimento sindical cultista, grande parte dessas conquistas não teria sido obtida, porque o movimento sindical soube manter o seu papel reivindicatório, mas se tornar também um sujeito político, no sentido grego da palavra, de participar do debate das questões gerais. A política de valorização permanente do salário mínimo, que não é apenas uma política de salário mínimo, é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento nacional, foi negociada com as centrais sindicais. O Plano Safra da Agricultura Familiar, o PRONAF, foi negociado com a CONTAG, FRETAF, etc., MST. Então, essas conquistas não são apenas dos governos, são também dos setores progressistas da sociedade. Mas nós temos desafios, com isso eu vou encerrar. Alguns são grandes, estão aparecendo aí na disputa eleitoral. Porque quando uma sociedade está parada, está estagnada, e você recoloca essa sociedade em movimento, você libera uma série de forças, de dinâmicas, de contradições. As conquistas que nós obtivemos nesses 12 anos geram problemas novos e desafios novos. E você é chamado a dar respostas novas a problemas novos. O Brasil produziu 1.300.000 automóveis em 2002. Hoje produz quase 4 milhões. Isso representa, obviamente, uma ampliação do acesso à compra de carros, inclusive para setores mais populares. Mas pressiona o transporte nas grandes cidades, nas pequenas, evidentemente.
Nós tínhamos 30 milhões de passageiros por ano de avião no Brasil. Hoje temos 120 milhões. Inclusive com espaço para setores populares. Agora, isso gera problemas. Né? Obriga a ampliar os aeroportos, obriga a ampliar a infraestrutura. Né? E assim vai, em diversos outros setores. Então, vários dos desafios que nós temos hoje, o Brasil universalizou o acesso ao ensino. Ninguém mais deixa de estudar por falta de vaga. Sim, mas agora precisa melhorar a qualidade da escola. O SUS é um sistema importante, um dos mais amplos sistemas de saúde pública do mundo. Mas não pode ter só atenção básica. E precisa ser mais ágil, mais eficaz. Uma população que conquista as coisas importantes, aprende a reivindicar mais. Se torna muito mais exigente. E isso vale para todos os setores da vida nacional. As pessoas querem continuar melhorando. E um dos problemas, na minha opinião, com isso eu encerro, da percepção que existe, vocês vão debater amanhã, a situação econômica, social do Brasil, mas hoje se diz que há crise econômica no Brasil. Mas é uma estranha crise econômica, né, com pleno emprego. O Lula falava em 88, as pessoas não comem estatísticas. O que permite as pessoas comer é emprego. Nós tínhamos 14% de desemprego e agora temos 5%. É salário. A massa salarial aumentou no país. E outras coisas que vocês vão discutir. O investimento também não caiu, com todas as dificuldades da crise internacional. Então não é crise, é a desaceleração, que gera problemas. Porque a população não estava preparada também, achava que era uma coisa que ia só não crescendo. E nós não soubemos explicar, contextualizar, politizar no bom sentido, né, os impactos da crise internacional no Brasil. É evidente que também tem erros. É a primeira vez que a esquerda lidera um governo popular na história do Brasil, de 2003 para cá. Seria até estranho que não houvesse erros. Né? Alguns mais graves, alguns menos graves. Mas eu acredito que os acertos são superiores aos erros. Agora, não acredito sinceramente que nós vamos ganhar as eleições, acredito que as forças populares poderão ganhar, se tiverem humildade e criatividade para isso. Agora, não apenas valorizando o que já foi conquistado. Sabendo unir o que já foi conquistado com propostas para o futuro próximo e para o futuro imediato. Então, eu queria terminar, como vocês viram, não foi nada acadêmica, né? A minha exposição, é um verso acho que o texto é do Fernando Brant, mas foi o Gonzaguinha que cantou, meu amigo Fernando Brant, torcedor como eu do América Mineiro, sofredor como eu da Série B do Campeonato Brasileiro. Hein? Não, aqui no Rio também eu torcia para o América quando eu estudava no Rio. Então é um certo masoquismo socialista. Né? Mas é uma frase muito bonita que diz assim, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Né? Eu não acredito que só com a celebração e a valorização do que foi conquistado, né, nós conseguiremos nos sintonizar com o sentimento transformador do povo. E não é apenas valorizar o que se conquistou no econômico e no social e corrigir eventuais erros políticos. Também não é só disso que eu estou falando. Né? A participação popular, por exemplo, tem que incorporar as novas redes sociais, essa juventude que não pertence aos nossos movimentos sociais clássicos. Nós fizemos participação social basicamente com as grandes organizações populares clássicas. Centrais sindicais, organizações de trabalhadores rurais, MST, UNE, o que é importantíssimo. São organizações valiosíssimas. Mas uma grande parte da juventude atual não se organiza dessa maneira. E não significa que não queira participar. Não significa que não emita mensagens, né, que não incida na vida pública, como, aliás, nós vimos o ano passado. Né? Às vezes não tem discurso ideológico estruturado, mas tem insatisfações, tem pleitos, tem desejos, né, que também são mensagens políticas que devem ser captadas pelo governo. Então tem muita coisa, quer dizer, mesmo naqueles aspectos onde o nosso governo deu certo, é preciso avançar. E avançar não é apenas dar continuidade ao que se fez
né, é, de certa forma, mudar a qualidade também daquilo que se fez. Tirar os pobres da miséria é importantíssimo. Agora, é preciso incorporá-los na vida política do país, coisa que, em grande medida, não conseguimos fazer. Não estou falando de filiar os pobres dos partidos, não é isso que eu estou dizendo, não. Ainda que seria, né, mas dialogar com eles sobre o sentido, quer dizer, torná-los, como dizia o Paulo Freire, sujeitos ativos da sua própria história, e não apenas beneficiários de políticas públicas. Isso tem muito a ver com a dinâmica da vida política brasileira hoje. Então, eu peço desculpas aqui, porque estendi um pouco o tempo, mas queria dizer para vocês que, para mim, é uma honra participar aqui, né? Gostaria de ter acesso às conclusões do Congresso depois, porque, sinceramente, sem nenhuma bajulação aqui extemporânea, eu participo de muitas atividades sindicais. O Antônio Carlos Magalhães tinha toda a razão. Eu até me sinto mais à vontade no movimento sindical do que em outros espaços da política. E eu não tenho visto um esforço de elaboração, de análise, de compreensão da realidade nacional, do papel da engenharia, que é grande. A engenharia tem um papel grande, como vocês sabem, maior até do que talvez vocês possam imaginar, inclusive nas eleições. Porque os desafios do país têm muito a ver com infraestrutura, tem muito a ver com projeto, tem muito a ver com estratégia de desenvolvimento. Então, eu queria dizer que, para mim, foi muito valioso. E espero, né, que, pelo menos para suscitar discussão, né, e ninguém se constranja de discordar de mim nos debates de amanhã, mesmo que eu não esteja presente. Né? Não tem problema nenhum, não posso estar, porque eu tenho outras responsabilidades, mas ninguém... Enfim, eu não tenho a pretensão aqui de estar, né, de ser dono da verdade. Mas eu também não gosto de falar as coisas de modo muito acadêmico, né, porque fica tudo muito bonitinho, muito redondinho, mas depois a vida passa e você nem lembra do que a pessoa falou. Né? Eu prefiro tentar, pelo menos, sinalizar alguns problemas e alguns desafios. E acho que tudo isso tem muito a ver com esse mês, ou esses próximos 2 meses, que o nosso país viverá. Né? Muito obrigado e boa noite a todos. Desculpa, é que nós estamos no horário, deu 1h15, desculpa, Paulo. Agradecemos as palavras do companheiro Luiz Dulce. Encerramos assim a solenidade de abertura do 10º Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros, o CONSENGE. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Convidamos os presentes para um coquetel com a apresentação da banda Sururu na Roda, no salão ao lado. Um excelente congresso e uma boa noite a todas e todos.